Há milhares de anos, o planeta Terra era completamente diferente do que é hoje. Como não havia humanos, fauna e flora viviam em plena harmonia com a natureza e abundavam na superfície do planeta. E alguns dos animais que existiam eram muito insanos. Eram. De tão estranhos que eram. Veja a lista que montamos e imagine se alguns destes monstros ainda vivessem entre nós. Os Bear Dogs, também conhecidos como cães-ursos, eram um grupo extinto de mamíferos carnívoros, chamados anficionídeos, que viveram durante o período Eoceno, entre cerca de 40 e 16 milhões de anos atrás. Eles receberam esse nome por causa de sua aparência, que combinava características de ursos e cães. Os anficionídeos foram amplamente distribuídos em várias partes do mundo, incluindo América do Norte, Europa, Ásia e África. Eles ocuparam uma grande variedade de habitats, desde florestas tropicais até áreas mais abertas, semelhantes a savanas. Em termos de aparência, os Bear Dogs tinham corpos robustos, com membros curtos e fortes mandíbulas. Os Bear Dogs eram predadores e se alimentavam principalmente de presas terrestres, como pequenos mamíferos, roedores e possivelmente até mesmo de animais maiores, como antílopes e preguiças terrestres. Sua estrutura dentária indicava uma dieta adaptada para cortar carne e mastigar ossos. Os cães-ursos foram extintos no final do Eoceno, há cerca de 16 milhões de anos. Se ainda existissem, provavelmente habitariam as mesmas regiões de mata dos ursos pardos. Tanistropheus era um tipo de réptil que viveu durante o período Triássico, há aproximadamente 240 milhões de anos. Ele pertencia ao grupo dos arcosauromorfos, que incluía os ancestrais dos dinossauros, crocodilos e aves. O Tanistropheus era uma criatura alongada, com um pescoço excepcionalmente longo, que podia chegar a 3 vezes o comprimento do corpo. Ele tinha cerca de 6 metros de comprimento, mas a maior parte desse comprimento era ocupada pelo pescoço e pela cauda, com o corpo sendo relativamente curto. Em termos de estatura, costumava aproximar-se de 1 metro, não mais do que isso. Estudos recentes sugerem que o Tanistropheus era um predador terrestre ou semiaquático, alimentando-se de pequenos vertebrados, insetos, lagartos e talvez até pequenos animais marinhos. Essas descobertas são baseadas na análise de sua anatomia, que indicam características adaptadas para a captura de presas em terra firme, como dentes recurvados e garras nas patas dianteiras. Se ainda existisse o Tanistropheus, poderia ser encontrado em diversos lugares, desde que houvesse estuários, manguezais e lagoas. A piton reticulada, prima da sucuri, é considerada a maior serpente do mundo. Inclusive, você sabe qual é a diferença entre as duas? A piton tem maior tamanho, mas tem massa menor, que é a da sucuri, que também é conhecida por anaconda nos países latinos. As pitons são semi-arborícolas, isto é, rastejam sobre troncos, árvores, no chão e também na água. Já não é o caso da sucuri, que só rasteja pelo chão e na água. A maior piton reticulada já encontrada e registrada mediu 7,87 metros, enquanto que a maior sucuri já vista media por volta de 6 metros. Há relatos de avistamentos de cobras de 9 metros, só que nunca foram confirmados. E você sabia que o planeta já abrigou outra serpente com o dobro do tamanho da maior piton já encontrada? Eu vou pedir desculpa a vocês, porque às vezes eu falo piton e às vezes eu falo piton. Como eu não sei
como é de verdade, então eu estou alternando isso, ok? Bom, a titanoboa era uma espécie de serpente que viveu durante o período Paleoceno, entre aproximadamente 58 e 60 milhões de anos. Ela é conhecida por ser a maior serpente que já existiu, com estimativas de comprimento chegando a cerca de 12 a 15 metros e um peso de mais de 1 tonelada. Ela pertence à família dos boídeos, que inclui as pitons e sucuris atuais. No entanto, não é considerada uma parente direta dessas espécies. Embora compartilhem algumas características em comum, a titanoboa e as serpentes modernas pertencem a linhagens diferentes. A titanoboa viveu em uma época em que o clima da Terra era muito mais quente do que hoje, durante o que é conhecido como o Paleoceno Médio. Sua distribuição geográfica incluía principalmente a região que hoje é a América do Sul, mais especificamente a região da atual Colômbia. Quanto à extinção, a titanoboa não desapareceu devido a uma extinção em massa, como ocorreu com os dinossauros. Em vez disso, as mudanças climáticas e a transformação do ambiente ao longo do tempo levaram ao desaparecimento da titanoboa e de outras formas de vida. O resfriamento gradual do clima e a alteração dos ecossistemas florestais tropicais resultaram na extinção da titanoboa, que não conseguiu se adaptar às novas condições. Tenho plena certeza de que você não tem medo da libélula. Ou tem? Bom, de qualquer forma, uma que realmente assustaria a todos, se ainda existisse, é a meganeura. Só assustaria, já que ela não faria mal algum a nós, assim como as libélulas. O fato, porém, é que as meganeuras eram enormes, chegando a medir 75 centímetros de envergadura, isto é, de uma ponta da asa à outra. O corpo do animal era relativamente grande e robusto em comparação com as libélulas atuais. A meganeura habitava florestas tropicais e áreas próximas a lagos e rios. Seu tamanho gigantesco e suas asas poderosas sugerem que ela era uma predadora ágil e capaz de caçar presas de tamanho considerável para um inseto. Estudos sugerem que suas presas poderiam incluir outros insetos, pequenos anfíbios e até mesmo peixes ou pequenos répteis que viviam perto da água. Essa espécie de libélula gigante foi extinta ainda no final do Carbonífero, em que se acredita ter havido uma queda no nível de oxigênio na atmosfera e alteração dos ecossistemas. Se você nunca teve a chance de se aproximar de um dragão de Komodo, considere-se uma pessoa de sorte, já que você poderia se tornar uma boa refeição para esse lagarto gigante. Contudo, há pouco mais de 40 mil anos, havia um parente dele, chamado Megalania, que faria do dragão de Komodo um lagarto de média periculosidade. Os Megalanias eram répteis de grande porte, considerados maiores lagartos conhecidos da história. Estimativas de seu tamanho variam, mas eles podem ter chegado a comprimentos de cerca de 5 a 7 metros e ter pesado até 1 tonelada. Eles possuíam corpos robustos, pernas fortes e uma poderosa mandíbula. Esses répteis viveram na Austrália, sendo endêmicos do continente. Habitavam uma variedade de habitats, incluindo florestas, áreas costeiras e regiões semiáridas. Sua distribuição geográfica se estendia por toda a Austrália, desde o norte até o sul do país. Eram predadores carnívoros e se alimentavam de uma variedade de presas, incluindo outros répteis, mamíferos de porte médio, como cangurus e wombates, e até mesmo animais maiores, como diprotodontes,
que eram parentes pré-históricos dos cangurus. Estima-se que os megalânias tenham sido extintos no final do período Pleistoceno, 40 mil anos atrás. Se você tem pavor de centopeias, esta com certeza te faria ter um acesso de pânico. A Arthropleura foi um gênero de artrópode gigante que viveu durante o período Carbonífero, aproximadamente entre 340 e 280 milhões de anos atrás. Ela é considerada um dos maiores artrópodes, se não o maior que já existiu. Possuía um corpo alongado e segmentado. Estima-se que ela pudesse atingir comprimentos de até 2,6 metros, com alguns fósseis indicando tamanhos ainda maiores. Seu corpo era plano e segmentado, com muitas pernas, permitindo-lhe se mover rapidamente pelo ambiente. Esses artrópodes gigantes habitavam as florestas do período Carbonífero. Seu estilo de vida provavelmente era terrestre e eles eram adaptados para viver em ambientes úmidos. Alimentavam-se de plantas, fungos e material vegetal em decomposição. Embora a Arthropleura fosse uma criatura impressionante em tamanho e aparência, ela se extinguiu há cerca de 280 milhões de anos, no final do período Carbonífero. As razões exatas para a sua extinção não são totalmente claras, mas várias teorias foram propostas. Mudanças climáticas, flutuações do nível do mar, competição com outros animais e a evolução de novos predadores são algumas das possíveis causas que contribuíram para o seu desaparecimento. Então, qual destes animais te amedrontaria mais, hein? Se ainda existisse? Comente aí se você gostaria de saber mais detalhes sobre esses gigantes do passado. Forte abraço e até a próxima. Tchau!